Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo o estudo da carta de 1 João e o texto de hoje vai estar em 1 João, capítulo 5, versículos 20 e 21. Glória a Deus. Esse é o nosso último estudo, né, dessa carta. Nós estamos finalizando hoje. Foi um tempo de bênção, vimos muitos princípios espirituais. Agradeço aí aqueles que puderam acompanhar esse estudo por completo. Caso você não pôde, como está gravado, você pode ainda acompanhar de acordo com o seu tempo, de acordo com sua direção. E que no nome de Jesus, realmente, esse tempo aí que nós dedicamos a estar falando um pouquinho a respeito do Evangelho, falando um pouquinho a respeito dos princípios que o apóstolo João nos ensina, que possam ter trazido edificação para a sua vida, possam ter trazido direção, possam ter trazido reflexão para que você venha alinhar ali a sua vida com os propósitos de Deus e que no nome de Jesus o Senhor venha ser glorificado em todo o tempo. Amém? Esperamos aí que traga edificação. Vamos ler os dois versículos agora, o 20 e 21 de uma vez, para a gente fazer o nosso estudo. Vai dizer o seguinte: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Glória a Deus, né? Então, nós temos algumas coisas a estarmos analisando nesse último texto, mais um texto curto para nós, curto, mas com um grande ensinamento, uma grande reflexão. Algumas coisas o João ele vai nos trazer de volta, né, por conta de nós já termos falado disso em outros vídeos, em outras partes da sua carta, mas sempre é bom a gente estar lembrando, relembrando aquilo que ele já falou, para que o ensinamento esteja consolidado em nosso coração e para que no nosso dia a dia, quando nós estivermos na prática, né, da nossa vida cristã diária, que nós possamos aplicar esses conceitos de acordo com as situações que se apresentarem diante de nós, tanto na tomada de decisões, como também na nossa vida cristã diária, no convívio com a nossa família, no convívio com os irmãos da igreja, no convívio nos nossos relacionamentos de trabalho, que tudo realmente venha a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então vamos lá. Esse texto nós vamos dividir ali em três partes. Primeiramente, aquilo que nós sabemos, né? Ele começa lá, sabemos que o Filho de Deus é vindo e etc, né? Então vamos pegar os conceitos que ele vai trazer, né? Com relação a essa questão do Filho de Deus é vindo, né? Nós vamos falar um pouquinho do verbo que se fez carne. Ou seja, a salvação ela é baseada não por méritos, como nós temos falado anteriormente. A, a vida cristã, ela não é baseada em uma série de regras estilo faça ou não faça. Então, quer dizer, Deus ele vai nos dar uma lista e a gente vai lá, lê a lista e obedece aquela lista como se isso pudesse nos trazer salvação e vida eterna. Isso seria o tempo da lei, né? Que Deus deu a lei, mas a lei ela não tinha o propósito de salvar, mas sim de jogar luz para que nós entendêssemos plenamente aquilo que é pecado, porque ninguém consegue viver 100% na lei, né? Ninguém conseguiu é, do início da sua vida ao fim da sua vida, viver inteiramente sem pecado. A única pessoa que conseguiu isso foi o próprio Jesus Cristo, né, que viveu uma vida completamente santa, completamente livre do mal, uma vida que agrada a Deus em 100% da sua existência. Né? Nós não conseguimos fazer isso, e quando nós cometemos um pecado, nós quebramos a lei, e pela lei nós somos condenados. Então a gente precisava de alguém que viesse e pagasse o preço do nosso pecado, que nos tirasse desse caminho de condenação e fizesse aí criasse um novo caminho, fizesse uma nova aliança, para que através dessa aliança a gente possa andar aí pelo caminho que nos conduz à vida eterna. E essa aliança ela foi feita por Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio primeiramente, ele cumpriu toda a lei, né? Ele é o próprio Deus que se fez homem. Então ele viveu uma vida perfeita em santidade desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte. Não cometeu nenhum erro sequer. Depois
ele ensinou o caminho da salvação, ele trouxe a responsabilidade para ele, como se ele fosse o autor e consumador da nossa fé, aquele que era o portador da vida. Ele mesmo se identificou como o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta para dar vida eterna. Ele falou que ele é a água da vida, né? Ele é o portador da água da vida, que aquele que bebe da água que ele dá nunca mais terá sede, mas que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele falou que por amor ele entregaria sua vida por nós, né? E quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos para si mesmo. Então é muito importante que a gente saiba que Jesus Cristo é o centro do Evangelho, que ele é o único caminho da salvação. Nós já falamos em vídeos anteriores do versículo João 14:6, que diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus Cristo afirmou isso, né? Então, é, as afirmações dele, elas são verdadeiras, que nós devemos, né, assim, primeiramente acreditar, primeiramente crer nas suas afirmações e crer que ele é o caminho da salvação. E uma vez que nós cremos, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus e viveremos a experimentação na prática dessa transformação que Jesus Cristo pode fazer em nossas vidas. Então, é muito importante que nós permaneçamos firmes, saibamos que ele é o próprio Deus, que ele é o próprio Filho de Deus que se fez carne e nos proporcionou esse caminho de salvação e de vida eterna. Então, primeira coisa que nós devemos saber, que Jesus Cristo ele é vindo, que ele veio, que ele viveu uma vida reta, digna diante do Senhor, que ele morreu uma morte de cruz, uma morte horrível, uma morte realmente muito sofrida, mas isso foi para pagar os preços dos nossos pecados, de acordo com Isaías 53, né? Que ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, Jesus Cristo ele trouxe a redenção para as nossas vidas, pagou o preço do nosso pecado e nos resgatou de um caminho ali de condenação ao inferno. E agora nós temos um caminho de vida único e exclusivamente por conta dele, porque ele proporcionou isso para nós. Então, esse é um ponto aí para nós estarmos meditando. Outro ponto é que ele nos tem dado entendimento, né? Ou seja, Jesus Cristo, além de ter feito a obra, através da pregação do Evangelho, ele também nos traz entendimento, porque não basta simplesmente ele ter feito a obra, né? Ele já pagou o preço, já está tudo completo. Agora o Evangelho ele precisa ser propagado. Por isso que ele fala para os seus discípulos, né? E posteriormente essa ordem é estendida para toda a igreja, em Marcos 16:15, né? Então ele fala o seguinte: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, né? É necessário que o evangelho ele seja pregado, em primeiro lugar, as pessoas precisam ouvir a respeito de Cristo, a respeito da sua morte de cruz, a respeito da sua ressurreição, a respeito da nossa condição enquanto pecadores e as consequências do pecado na nossa vida, e a redenção, o plano de Deus para que o preço do pecado fosse pago e também para que nós pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna. Então, é muito importante que nós conheçamos em primeiro lugar através da pregação do Evangelho e depois tenhamos o entendimento aberto. Porque o evangelho, ele não é simplesmente um exercício intelectual, né? Intelectualmente, talvez a gente nem sequer veja lógica nessa situação da morte de Jesus em nosso favor, né? Mas quando nós pensamos, né, quando nós saímos dessa linha natural de pensamento, das emoções, e passamos para a linha espiritual, a linha sobrenatural, aí sim o Senhor abre o nosso entendimento, a gente consegue entender que o evangelho é verdadeiro, que ele verdadeiramente traz para nós a salvação e a vida eterna, e ali com o entendimento aberto nós abraçamos o evangelho e mudamos a rota da nossa vida. Então, esse entendimento aberto ele vem através da atuação do Espírito Santo. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, já explicamos isso em vídeos anteriores, mas que ele enviaria um outro consolador para estar ali juntamente conosco, e o Espírito Santo, através da pregação do evangelho, é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, convence as pessoas da salvação e da vida eterna, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa situação sobre a nossa vida, que a gente tenha esse entendimento,
que não é simplesmente, né, um exercício intelectual, não é através da nossa argumentação que alguém vai aceitar a fé, vai abraçar a fé e vai ter a sua vida transformada. Nós somos chamados para sermos testemunhas e testemunharmos a respeito daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e também daquilo que ele fez nas nossas próprias vidas pessoais. E uma vez que nós testemunhamos e explicamos o Evangelho, o Espírito Santo ele usa essa palavra, ele usa esse testemunho para abrir os olhos das outras pessoas e conduzi-las também à salvação e à vida eterna. Então esse é um ponto importante e fundamental para nós, para que nós estejamos aí debaixo da presença do Senhor e que possamos aí entender o Evangelho na sua plenitude. O entendimento vem do Senhor e esse entendimento vem através da atuação do Espírito Santo quando o Evangelho verdadeiro é pregado para o pecador e para a pessoa que necessita de arrependimento e mudança de vida. Então esse é um outro ponto aí para nós meditarmos. E por fim, ele fala que ele nos abriu o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, ou seja, né? Se existe um verdadeiro, existe um falso também, né? Existe um falso evangelho que é pregado, foi pregado nos tempos bíblicos, foi pregado ao longo da história e está sendo pregado hoje em dia também, né? Outro evangelho que muitas vezes não é outro, senão alguns que querem nos perturbar, que querem confundir a fé ou querem satisfazer os seus próprios desejos carnais, usando Cristo e usando a verdade do evangelho como subterfúgio para enganar aquele que é simples, para enganar aquele que não tem entendimento da palavra de Deus e para conduzi-los aí a um caminho de perdição. Então, o Espírito Santo também nos dá entendimento a respeito daquilo que é verdadeiro. E aquilo que é verdadeiro é aquilo que é chancelado pela palavra. Agora, uma coisa que nós devemos pensar, os textos, eles têm que estar devidamente colocados nos seus devidos contextos, né, para que a gente tenha um entendimento pleno. Porque eu posso provar exatamente aquilo que eu quiser na palavra de Deus. Basta eu pegar textos isolados, versículos isolados, juntar um com o outro, dar um entendimento meio tortuoso, e a pessoa que não conhece, não tem entendimento da palavra, ao ouvir aquilo, ela acaba sendo enganada pela falta de conhecimento. Oséias 4,6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de unção, não é por falta de amor, não é por falta de comunhão, mas por falta de conhecimento. Então nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico, para que possamos discernir o falso do verdadeiro. Então esse é um ponto aí fundamental para nós. E uma vez que o verdadeiro, né, que nós conhecemos o verdadeiro, o falso ele não entra mais na nossa vida. A gente tem plenas condições de rejeitar o falso, de tirar o falso aí dos nossos corações e da nossa mente. Então, se o evangelho que é pregado, ele não me conduz a Cristo, não me chama para o arrependimento, não traz mudança de vida, não faz com que eu seja cada vez mais parecido com Cristo, então esse evangelho é falso. Hoje em dia nós temos aí o chamado evangelho da prosperidade, onde o nosso bem está aqui mesmo, nós devemos ser ricos, nós devemos ser prósperos, é aquela conversa fiada toda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem o evangelho que aceita todo mundo, né? Venha como estás e permaneça como estás. Você não precisa de arrependimento, não precisa de mudança, não precisa de nada na sua vida, basta acreditar, né, que Deus tem um plano maravilhoso para você e que tudo vai dar certo independente daquilo que você faça. Isso também é falso. O evangelho é uma grande chamada para arrependimento, uma grande chamada de mudança de vida, né, que nós sejamos moldados e cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe aquele negócio de permanecer no pecado, que Deus me aceita assim mesmo. Isso é falso nas nossas vidas. Então a gente precisa entender que existem algumas situações que são contrárias. E precisamos abraçar o verdadeiro para que as coisas elas aconteçam bem. Pegando uma diferença entre o verdadeiro e falso, né? Antigamente, há uns anos atrás, eu fui cobrador de ônibus. E antigamente não era bilhete único como é hoje, né? Os cartões eletrônicos, mas era passe de papel. E o passe de papel tinha muito passe falso que entrava, né? Que o pessoal tentava passar ali, né? Tentava enganar ali os cobradores. E dentro dessa situação, o que que acontecia? Quando você é novato, você pega bastante passe falso e quando você apresenta lá na recebedoria, obviamente que eles identificam, né, pelo maquinário que eles têm lá dentro e você tem que pagar o prejuízo. E quando dói no bolso, você se esforça, né, para que realmente a coisa conhecer realmente a verdade.
E ali eu comecei a estudar o verdadeiro, comecei a estudar, né, qual é a diferença para o falso. E chegou uma hora que eu estava tão expert que só de pegar no passo eu conseguia sentir o peso, né, o estilo do papel que era diferente, aquilo era falso. Porque conhecia muito bem o verdadeiro, qualquer diferença que vinha, eu conseguia rejeitar o falso. E isso por conta de prejuízo financeiro eu fiquei expert. E agora, né, quando nós vemos o evangelho, é muito mais do que finanças, né? É muito mais do que dinheiro, mas sim o seu destino eterno que está em jogo. E se você abraçar o falso, você pega um caminho tortuoso, e isso pode custar a sua salvação e a eternidade fora da presença de Deus. Então, isso é uma coisa muito séria que nós devemos se esforçar ainda mais para conhecer a palavra de Deus do jeito que ela é, para entendermos as doutrinas bíblicas, para entendermos as verdades que são descritas na palavra de Deus. E assim, uma vez que nós tomemos posse dessas verdades, que nós estejamos com uma vida ali em alinhamento contínuo com essas verdades, fica muito mais fácil de nós rejeitarmos o falso e permanecermos firmes no caminho da salvação e da vida eterna. Então, esse é um ponto aí fundamental para que nós possamos estar ali na presença do Senhor. Então, conheça o verdadeiro para discernir o verdadeiro do falso e não cair no erro. Então, essas três coisas que nós devemos saber: que o Filho de Deus é vindo, que o Espírito Santo nos abre entendimento e que existe o verdadeiro e o falso. E para nós discernirmos uns do outro, nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus, para que no momento que foi apresentado o Evangelho, a gente saiba aquilo que é verdade e aquilo que é falso. E possamos ali colocar de lado tudo aquilo que não edifica as nossas vidas e tudo aquilo que não nos agrega para que possamos nos achegar mais à presença de Deus. Amém? Então esse é um ponto aí fundamental para nós. Outro ponto, isso aqui é sabermos. Agora vamos falar um pouquinho da nossa posição na vida cristã, né? Aquilo onde nós estamos. Então, a primeira coisa que ele fala é que estamos no verdadeiro, né? Então, uma vez que nós conseguimos discernir o verdadeiro do falso, nós devemos nos posicionar no evangelho da verdade. Tem algumas situações onde as pessoas, por orgulho, né, não querem admitir que estavam erradas, tentam ali relativizar, tentam ali justificar as suas escolhas, justificar os seus caminhos e não querem uma mudança por conta de orgulho, por conta que não querem admitir que estavam erradas. Então, esse é um ponto aí que nós devemos mudar também, né? Se nós sabemos que uma coisa é verdadeira e que o nosso caminho não estava firmado na verdade, simplesmente a gente dá meia volta, tem uma conversão genuína ali e vamos entrar no caminho da verdade. Vamos buscar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, transformador. É melhor você ter uma verdade dolorida do que uma doce mentira na sua vida, porque é aquele negócio, se você viver na mentira, pode até ser que você tenha ali o seu coração ali aliviado, você tenha uma vida mais tranquila, porque não tem responsabilidades que devam ser assumidas, mas porém está pegando um caminho completamente fora dos caminhos do Senhor para você. E quando você descobrir isso, a colheita da sua semeadura vai ser uma colheita de destruição, vai ser uma colheita de coisas ruins, vai ser uma colheita ali que vai te afastar muito da presença de Deus e vai gerar algum tipo de sofrimento, de desconforto na sua vida, por conta dos caminhos errados que nós estamos pegando. Mas uma vez que nós conhecemos o verdadeiro, passamos ali pelo alinhamento do Senhor, a retirada das coisas ruins da nossa vida pode ser um pouco dolorosa. Como toda reforma ela é incômoda, né? Você pega a reforma de uma casa, aquela quebradeira incômoda, quebrar o piso velho, quebrar a parede velha, tudo isso é incômodo, gera pó, gera sujeira, gera entulho, né? Então as coisas elas parece que ficam piores quando você começa a reforma. Mas à medida que a reforma vai avançando, a sujeira vai tirando, o piso velho vai saindo, você começa já a enxergar, né, a situação um pouco melhor. Já começa a enxergar o que pode se tornar a sua casa. E aí depois começa a acrescentar coisas novas, aí o piso novo, uma pintura nova na parede, móveis novos, e quando você menos espera, a casa está bonita e pronta ali para que seja uma morada, seja um verdadeiro lar, um lugar gostoso de se viver. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando você retira o pecado, retira as coisas que davam prazer, mas davam prazer que te afastavam de Deus, que te prejudicavam, né? Pessoas que às vezes te prejudicam, que precisam sair da sua vida, tudo isso, quando Jesus começa a tirar,
pode gerar um certo incômodo, uma certa tristeza, uma certa sensação de perda, mas à medida que ele vai trabalhando, a gente vai perseverando em caminhar juntamente com ele, a reforma também ela vai sendo feita. Ele começa a colocar a paz que excede todo entendimento, começa a colocar uma alegria que não depende de circunstâncias, não depende de festas, não depende de situações boas acontecendo na nossa vida, mas é uma alegria permanente que vem do Espírito Santo, começa a nos dar mais paciência, começa a nos despertar a fé, nos dar domínio próprio. Então, várias coisas vão acontecendo na nossa vida à medida que Jesus ele vai trabalhando. E aí, quando nós realmente pegamos o caminho da verdade, a nossa vida vai ser transformada e vai melhorar, porque nós vamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Isso não significa uma ausência de lutas, ausência de dificuldades, mas sim que quando nós tivermos que enfrentar essas lutas, o Senhor vai estar conosco. Salmo 23 diz o seguinte, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, né, podemos enfrentar várias situações adversas, situações ruins, complicadas na nossa vida, mas tendo a certeza que o Senhor é conosco. Antigamente nós enfrentaríamos isso sozinho e provavelmente nós estaríamos com muito prejuízo se conseguíssemos sair da situação. Agora, com Jesus, ele nos garante que nós vamos ser mais que vencedores em todas as coisas, e quando nós passarmos pelas situações, enquanto for propósito de Deus, nós vamos vencer e vamos estar aqui nessa terra caminhando em vitória na presença dele. E o dia que ele nos chamar, o dia que a nossa vida se encerrar, nós vamos também ter a plena convicção que cumprimos o nosso propósito enquanto estivermos aqui e vamos rumo à salvação, rumo à vida eterna, para vivermos aí juntamente com o Senhor eternamente na presença dele. Então, essa é a certeza, né? Andar na verdade é muito melhor do que andar na mentira. Andar na verdade pode gerar um pequeno desconforto no começo, mas, como Paulo diz, a nossa breve e momentânea tribulação vão produzir em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, né? Ou seja, não existe nada que nós passemos que vai superar aquilo que o Senhor ainda vai nos dar. Então, que nós tenhamos alegria no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio da mudança, mas andemos na verdade, porque isso vai valer a pena para nós. Então, esse é um outro ponto para nós estarmos meditando. Outro ponto que ele fala, né, que nós estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Então, a nossa aliança, né, a nossa aliança ela tem que ser com Jesus Cristo, e única e exclusivamente com Ele. Jesus Cristo ele tem que ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Falamos bastante disso ao longo do nosso estudo, né? Porque o Evangelho, a carta de João, ela repete bastante essa questão da aliança, a questão de Jesus Cristo ser o centro, ser o nosso Salvador, ser a propiciação pelos nossos pecados, né? Então ele fala muitos conceitos a respeito da salvação. E agora nós devemos sim fazer de Jesus nosso Senhor e nosso Salvador. O que significa isso? Relembrando, ser Senhor significa que nós decidimos que nós vamos obedecê-lo. A nossa vida simplesmente não vai ser somente na nossa tomada de decisão, de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa vontade, mas nós vamos alinhar o nosso desejo, a nossa vontade com aquilo que diz a palavra e vamos obedecer aquilo que diz a palavra sobre as nossas vidas. Então, em cada área, se a palavra de Deus diz que eu devo buscá-lo mais, que eu devo dedicar tempo a ele, assim eu vou fazer. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que levar meus pensamentos cativos à obediência de Cristo, controlar a minha mente, controlar os meus pensamentos, assim eu vou fazer. Se a palavra de Deus diz que as minhas emoções elas devem ser equilibradas, que eu devo perdoar aqueles que me ferem, que eu devo me livrar da ansiedade, lançar a ansiedade diante do Senhor, assim eu vou fazer. Se a palavra de Deus diz que eu devo cuidar do meu corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, cuidar da minha língua, porque a língua, aquilo que sai da boca é o que contamina o homem, não aquilo que entra. Então eu vou assim fazer. E assim por diante, né? Existem diversas recomendações de como eu devo me portar na minha casa com a minha família, como eu devo me comportar na igreja com outros irmãos, como eu devo ter as minhas relações de trabalho, me comportar diante das situações aí das lideranças na minha vida, sejam elas políticas, sejam elas religiosas, sejam elas familiares. Então, tudo tem ali uma situação onde eu devo ter a minha obediência, onde eu devo estar
alinhando a minha vida com os princípios da palavra de Deus. E uma vez que esses princípios eles são obedecidos, a obediência vai gerar bênção sobre a minha vida. Então, é fazer Jesus Senhor, é andar em obediência a Ele e aquilo que Ele determina em Sua palavra. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é fazer dele também o meu Salvador, né? Fazer dele o meu Salvador significa que a minha confiança para que eu possa herdar a salvação e a vida eterna vão estar inteiramente nele, e não nas minhas obras, não nas coisas que eu fiz, não nas coisas que eu deixei de fazer, mas uma vez que eu entrego a minha vida a ele, que ando nos seus caminhos, então o dia que eu me apresentar diante do Senhor, seja pela minha morte, seja pelo arrebatamento, eu vou ter a certeza e a convicção que o meu nome vai estar no livro da vida, né? E eu vou entrar no reino dos céus e vou viver eternamente com Ele em todo momento. Então é fazer de Jesus Senhor e Salvador, ter uma aliança viva e pessoal com Ele e andar com Ele dia após dia, de forma que eu seja transformado em santificação contínua, a fim de ser cada vez mais semelhante àquilo que Cristo foi. Então esse é o ponto aí fundamental da nossa caminhada cristã. Outra coisa que fala, né, é que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Ou seja, Jesus Cristo aqui ele faz uma afirmação que ele, na verdade, ele é o verdadeiro Deus, né? Ou seja, como eu disse, ele é a segunda pessoa da Trindade, falamos disso ao longo do nosso estudo, o próprio Filho de Deus, aquele que se fez carne. Jesus Cristo ele andava juntamente com Deus, né? Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, três pessoas ali que têm as suas personalidades próprias, seus estilos próprios, mas que andam em tal comunhão, em tal unidade, que formam um único Deus. Então, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade que se fez carne, que caminhou ali durante aqueles cerca de 33 anos de sua existência, os 3 últimos anos falando a respeito da salvação e da vida eterna e cumprindo seu ministério, e depois da sua morte e ressurreição, ele retoma a sua autoridade que ele tinha aberto mão, né? Ele próprio fala lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada tanto no céu quanto na terra, né? Ou seja, ele tem autoridade sobre todas as coisas, e ali, ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que ele é o Senhor, né? Isso está em Filipenses no capítulo 2, depois você dá uma lidinha lá. Então, Jesus Cristo é aquele que nós temos aliança, aquele que nós cremos, ele é o verdadeiro Deus, ele tem toda a autoridade, ele está ao lado direito do seu Pai, intercedendo por nós hoje como sacerdotes, e no final ele vai nos conduzir à salvação e à vida eterna conforme a obra que ele fez na cruz do Calvário. Então, ele é o nosso Deus, né? E também o autor e portador da vida eterna. Ele quem nos conduz para a vida eterna, é ele quem nos traz a certeza da nossa salvação, é nele que nós confiamos e no final da nossa jornada, se nós mantivermos a fé, guardarmos a fé, nós vamos ser recompensados por entrar no reino da glória pela nossa fé em Jesus Cristo. Amém? E no verso 21, ele dá uma última recomendação que é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, né? Ou seja, nós devemos nos firmar no verdadeiro. E os ídolos, eles são falsos deuses, são falsos, né? Às vezes pode ser uma imagem de escultura, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas acho que a principal situação com relação à idolatria que acontece hoje, inclusive no meio cristão evangélico, é aquela questão da nós criarmos o nosso próprio Deus segundo a nossa mentalidade. Falar, o meu Deus é um Deus que me aceita, o meu Deus é um Deus que nunca vai pegar no meu pé, o meu Deus é o meu Deus que é um Deus que não olha para o meu pecado, mas independente do que eu faça, Ele me ama, Ele me acolhe, Ele sempre está me ajudando. Então eu estou criando um Deus fora daquilo que Deus ele se revela na palavra dele. Eu simplesmente crio um ídolo na minha própria cabeça, começo a adorá-lo, começo a me relacionar com ele, mas não é o verdadeiro Deus, né? Eu criei um ídolo para mim na minha própria mente. Então, muitas pessoas estão fazendo isso hoje, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Jesus Cristo é assim, Jesus Cristo é assado, mas será que isso que você acredita, existe fundamento bíblico para isso? Mais uma vez, texto dentro do seu devido contexto, né? Às vezes as pessoas pegam uma situação e falam, Jesus Cristo, ele funcionava
funcionava dessa forma. Jesus Cristo acreditava nisso. E hoje, principalmente por conta de diversas causas sociais, diversas situações aí acontecendo, querem enfiar Jesus Cristo no meio dessas causas, sendo que ele não tem relação com nenhuma delas. Ele nunca ensinou nada disso, ele nunca agiu em favor de nada disso. A natureza dele é ajudar as pessoas, isso aí é fato. Ele não defendia causas sociais específicas. E principalmente, né, o principal propósito de Jesus Cristo ter vindo à Terra é trazer a salvação e a vida eterna para as pessoas. Não foi ajudar as pessoas dentro dessa vida mesmo, né? Embora ele tenha feito isso algumas vezes, mas foi para provar que o Evangelho era verdadeiro e que ele realmente era o caminho da vida eterna. Então é isso que nós devemos ter, focar naquilo que é o principal, né? Jesus Cristo, ele veio salvar e buscar aquele que havia se perdido. Ele veio para perdoar, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento, veio chamar pecadores à mudança de vida, não veio defender causa, não veio defender isso ou aquilo. Ele veio para trazer salvação e vida eterna. Então, é isso que nós devemos ter. A verdade do Evangelho sobre a nossa vida, a verdade do que a Bíblia diz a respeito de Deus e da sua salvação, e deixar as coisas aí que são acessórios, que são opiniões pessoais, de lado. Então, esse é o ponto principal para nós, para que nós não venhamos a cair no erro de acreditarmos num falso Cristo, num falso Deus aí, que nós criamos de acordo com a nossa própria imaginação, tá bom? Bom, então esse aqui é o nosso estudo de hoje, também a finalização do nosso estudo da carta de 1 João. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, como falei no início do vídeo, né? Agradeço a todos que puderam assistir, né, aos vídeos até aqui, essa sequência de estudos. Espero que tenha trazido edificação para a sua vida e que no nome de Jesus, né, nós possamos continuar firmes e fortes aí na presença de Deus. Meu próximo estudo que eu pretendo começar vai ser o estudo da carta de Tiago. Então também vamos orar para que seja um tempo de bênção aí na nossa vida, também seja um tempo de edificação para nós e que esse estudo venha nos ajudar a nos fortalecermos no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, te espero lá no estudo de Tiago também e fica na paz para a glória de Deus.